Olá, meu irmão, minha irmã, com muito grande fraternidade quero saudá-lo, quero saudá-la. Estamos em dezembro, não? 2023 está já no seu ocaso, como corre veloz o tempo. Estou aqui para convidá-lo à leitura orante do terceiro domingo do Advento. É o dia domingo 17 de dezembro. E o texto é João 1, 6 a 8. E depois se dá uns saltos, se vai para 19 até 28. Se tiver aí em mãos sua Bíblia, João 1, 6 a 8, depois um salto que se dá e se vai a 19 e 28 do primeiro capítulo de João. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Agora salto para o versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogá-lo. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não o sou. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és? Para darmos uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda: e por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso se passava em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. É este o texto do Evangelho desse terceiro domingo do tempo comum. Vamos lá, querido irmão, querida irmã, venha comigo. No tempo em que Jesus se apresentou, era muito grande a expectativa nos meios religiosos do judaísmo, em torno do Messias, que assim se pensava, estava para desencadear sua chegada. Havia uma imensa ansiedade. Aliás, cada mulher que se visse grávida naquela época, há informações históricas, acalentava o sonho de: será que não é o meu filho, esse que está para vir? Será que não é ele o Messias? Havia toda uma atmosfera religiosa impregnada de anseios, de expectativas, de sonhos e de fantasias. Mas aqui está o evangelista
reinterpretar também esta expectativa a partir de quem fora Jesus. Ele, quando escreveu, foi lá pelos anos 95. Jesus morreu e ressuscitou lá pelos anos 37, por aí. Olha quanto tempo, 60 anos, mais até, quase 60 anos, melhor. Então, houve um homem enviado por Deus e seu nome era João. A palavra João, o nome, Yohanan, em hebraico, que quer dizer Deus é misericordioso. Aquele homem que anunciava o batismo com água para o perdão dos pecados era um sinal da misericórdia de Deus. Depois viria Jesus, que era a misericórdia, não apenas um sinal, mas ele dava testemunho. Falo de João. Como diz aqui o autor, ele não era a luz, mas veio para mostrar, para anunciar, para dizer: preparem-se, ele está chegado, vai se manifestar. Damos um salto então e vamos para o versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogá-lo. Bem, João estava se tornando conhecido. Mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Sacerdotes era só em Jerusalém que havia, porque sacerdotes eram só no templo, também levitas. Jerusalém, Betabara, aproximadamente uns 30 quilômetros de Jerusalém. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Parece uma mera pergunta informativa. Quem és tu? Lembram de Moisés? Quem és tu, Senhor? Para que eu diga aos israelitas e ao faraó: quem és tu? Assim, lá no capítulo 3 de Êxodo. Aqui o autor, o redator, pede que o seu leitor compreenda. Estamos em tempo de um novo êxodo, de uma nova libertação, de uma nova Páscoa. Quem és tu? Ele confessou. Confessou e não negou. Olha o reforço linguístico. Confessou e não negou. Confessou a terceira vez: eu não sou o Cristo. És Elias? Não. Quem és? E aí, temos que dar uma resposta. Que dizes de ti mesmo? E aí, João: eu vim anunciar que é tempo de receber, de acolher o mensageiro que trará a paz. Eu não sou o Messias, mas depois de mim, ele chega. O que pretende o evangelista do seu leitor que vai ler isso? Não apenas que tenha informações jornalísticas sobre aqueles primeiros passos de Jesus no seu tempo. Não é isso. Ele pretende muito mais, é uma reflexão teológica. Qual? Outrora a libertação foi prometida por Moisés e aconteceu daquele modo. Agora, porém, é alguém que depois de mim é muito maior que eu, que vai batizar com o Espírito ou no Espírito Santo. Eu batizo na água. No meio de vós está alguém que não conheceis. Virá após mim. Não sou digno de desatar a sandália. Já foi explicado no domingo passado. Novamente a imagem de desatar a sandália. Eu não tenho nada a cobrar dele ou a marcar como, ou ajustar segundo os meus critérios.
é alguém para o qual eu preciso me despojar para acolher. Porque os caminhos de Deus não são os nossos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Porque batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Batizar, vale lembrar, mergulhar, lavar, purificar. Mas por que batizas se não és? O batismo em água tem um caráter ritualizado. Mas aquele que vem depois de mim, ele terá um outro batismo, para o qual o que é preciso fazer? Antes de tudo, e mais do que ter certezas, João não deixa aqui esclarecido com um sentido intelectual, como se tratasse de uma certeza objetiva, como uma tabuada, 5 vezes 8 é 40. Não, preparem-se para acolher o que Deus tem a revelar de si. O que é? Prepare sua interioridade. Mais do que estabelecer e delimitar o modo de Deus se apresentar, predisponha-se e fique atento. Aguce a sensibilidade, esteja à procura, faça-se denso de discernimento para perceber os traços que Deus quer revelar de sua presença na história. João não deixou clara a resposta, mas apontou com quais meios e por quais atitudes e comportamentos se pode compreender o que Deus quer responder à humanidade. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, para a segunda parte da leitura orante. Vamos nos esvaziar, digamos assim, de preocupações, de tensões, de projetos, de problemas, de inquietações de qualquer ordem e também de expectativas ou sonhos. Como se fôssemos inteiramente propícios a tornar-nos repletos da presença do Espírito de Deus. Queira respirar profundamente uma vez, observando ou seja, mantendo as atenções voltadas para o próprio ar que você absorve. Você aí, eu aqui, que nós sorvemos. Tente sentir o ar a passar pelas vias respiratórias e a inflar os pulmões. Isto requer concentração, quietude e silêncio. A intenção não é pura e simplesmente fazer isso, mas é predispor a interioridade para fazer algo bem mais, bem maior. Orar a partir da palavra. Rezemos juntos, você aí, eu aqui. Espírito Santo, és o amor do Pai e do Filho. És o próprio Deus. Jesus, o Filho, falando em nome do Pai, nos prometera a tua presença e tua ação e tua intimidade conosco.
Vem, pois, Espírito de Deus, iluminar nossa inteligência, os nossos afetos, a nossa vontade, a nossa quietude e a nossa interioridade, para que possamos acolher a palavra e, na palavra, acolher a pessoa de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos dar um novo passo. Vamos imaginar aquelas cenas apresentadas pelo evangelista e inserir-nos lá. Os primeiros versículos desse terceiro domingo do Advento. Houve um homem enviado por Deus e seu nome era João. No domingo passado vimos informações de João, um rio por perto, Jordão. Um rio de uns 15 metros de largura. Pessoas que vinham até lá, João que os batizava, que vinham até ele. E vamos olhar para aquele homem vestido de peles de camelo. Assim se definia um profeta naquele tempo. E muitos que vão até lá. E João a falar, vamos tentar ouvi-lo. Faça perguntas que lhe são dirigidas. Quem és? És o Messias? Vamos tentar observar 4, 5 enviados desde Jerusalém. João, és o Messias? Ele se vestia em peles de camelo. Talvez não fosse elegante. Certamente não brilhava pela impressão suscitada pelas vestes, muito ao contrário. És o Cristo? És o Messias prometido? Tente ver João a sinalizar. Talvez até agite. Não, eu não sou. Até o movimento dos dedos e da mão se torna linguagem daquela palavra que ele pronuncia com a voz. Eu não sou. Quem és? Aqueles homens que o interrogam se recordam. Eu sou, eu não sou, eu sou Deus do Antigo Testamento. Agora aqui, eu não sou. Porque João tem consciência de quem é. Nenhuma grandeza reivindicada para si. Nenhuma ego-projeção. Longe de tudo isso. Apenas eu não sou. Então quem és? Aí tem consciência de sua vocação. Sou quem veio para avisar que os tempos da salvação estão chegados, para anunciar. Vamos observar aqueles enviados desde Jerusalém, desde o templo. Então, por que batizas? Vamos tentar ver João, quem sabe está dentro do rio. Eu batizo com água, sinal de purificação, de rito. De vida nova, a água também, onde tem água tem vida, onde falta água, a vida se esvai. Eu batizo com água, mas em vosso meio há alguém maior. Vamos tentar imaginar aqueles lá, aí entre olhar-se e olhar pelas vizinhanças, há em vosso meio alguém maior. Olham para trás, para os lados. Talvez até perguntem, és tu, és aquele, é a outra? Mas quem és? E ele continua a falar.
quem vem depois de mim é de uma dignidade tal, acerca de quem eu não tenho nada a pedir, a reivindicar, a exigir, apenas a acolher. Podemos até observar a informação do evangelista, isso se passava em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. O outro lado. O outro lado do Jordão faz lembrar o percurso feito por Josué e o povo no Antigo Testamento por ocasião do Êxodo. O povo que veio, atravessou o Jordão e entrou na terra prometida. João anunciava que os tempos prometidos da salvação estavam chegados. No outro lado, João, neste lado, a terra na qual o Messias vai se revelar. Agora vamos nos colocar lá. Lá naquelas cenas, como se estivéssemos a observar João a falar. O João Batista. Ele veio para dar testemunha, não era a luz, mas como dom de Deus, foi enviado com uma missão. Vamos tentar ver João a dizer: eu não sou o Cristo, não sou eu o centro, não sou eu o Salvador. Vamos observar aquele enviado de Deus na sua condição de profeta, consciência da missão que lhe incumbe, de quem é ele diante de Deus e diante dos homens. Não sou o Messias, não sou o profeta, não sou Elias. Quem és então? Sou enviado para dizer que é tempo de endireitar os caminhos, porque o Salvador está em nosso meio. Vamos tentar ver João a dizer isso a eles e agora a nós. Como se João estivesse a dizer a mim e a você: eu não sou o Salvador, mas ele está chegado. Ele continua: eu batizo com água. Era símbolo, sinal, linguagem simbólica da confissão, consciência dos erros, dos pecados e também das disposições novas de acolher. E João me está a olhar, eu estou lá, sou um daqueles. Sou convidado a contemplar João despojado de tudo e a dizer: prepare-se, ele está no meio de nós, está no meio de vós. Talvez João Batista não sabia da história do Natal, mas nós sabemos. E ele, João Batista, queira nos perguntar: de que modo está a se preparar para o Natal do Salvador que está para chegar? Se é apenas evento de calendário, é como o rito de um batismo só com água, sem espírito, sem vida de Deus. Todo o batismo requer mudança de vida, projetos de vida. E talvez o Batista queira perguntar a mim e a você que estamos lá. Interessamo-nos pelo anúncio. Temos sentimentos religiosos muitos como aqueles que foram até João. Mas a pergunta vai além. E é ele que pergunta: João, para mim e para você, qual é o seu novo propósito? Projeta algo de mudança e de conversão?
João até pode dizer, os ritos eu posso fazer, mas a interioridade eu não mudo, é Ele. Tem algo para mudar em sua vida? É hora de eu responder a João e rezar ao Senhor Deus, o que eu quero fazer comigo mesmo e com minha interioridade, como sinal de que estou disposto a acolher o Senhor Jesus, que vem morar entre nós. É hora da minha palavra, da minha oração.